Glória a Deus. Graça e paz, pode sentar em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos meditar no versículo, a partir do versículo 22. Glória a Deus. O objetivo dessa palavra de hoje, nós vamos falar sobre a importância, nós vamos falar sobre o que é adoração e a importância do louvor. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos meditar hoje, pastor Rogério, sobre o que é adoração e qual é a importância do louvor. Então, 50% da palavra vamos dedicar a falar sobre a adoração, e o restante nós vamos falar também, se Deus nos ajudar, sobre a importância do louvor. Duas verdades que se conectam e que são essenciais para o culto, amém, irmãos? Amém? São essenciais para o ajuntamento na congregação. Nós vamos compreender, Deus nos ajude nessa noite a compreendermos por que nós nos reunimos semanalmente na igreja. Por que nós cantamos louvores? Esse mês é o mês do aniversário da igreja, mês especial, e a gente precisa rever sempre porque a igreja está aqui. Nós não podemos nos esquecer, porque precisamos congregar, porque precisamos sair das nossas casas, ir até a igreja, o ajuntamento dos irmãos. Nós não podemos nos esquecer de coisas que são importantes, essenciais na nossa vida. Afinal de contas, nós colocamos aqui o nome culto, né? 3 vezes por semana: culto de terça, culto de quinta e culto de domingo. E o que é culto? Culto é uma reunião coletiva onde os santos, a igreja, os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Quem foi lavado e remido no sangue de Jesus aqui? Quem foi salvo por Cristo aqui tem o Espírito Santo na sua vida. Ou seja, o que é culto? Culto é a reunião dos santos. Culto é a reunião dos irmãos, uma reunião coletiva onde nós nos oferecemos como sacrifícios para glorificar e para adorar o nosso Deus. Por isso nós vamos aqui nos aprofundar sobre esse tema, sobre adoração, o que é adoração, o que é louvor. Nós vamos meditar um pouco sobre essas verdades em nome de Jesus. Vamos para o texto bíblico que diz assim, Evangelho de João 4, 22. Vocês são samaritanos, e os samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra? Aleluia. Esse texto aqui nos mostra o encontro da mulher samaritana com Jesus. Esse texto é chave para compreendermos a adoração. Se for possível você anotar, anote. Eu vou citar aqui, eu vou correr para a gente poder ser bem objetivo nessa palavra. Vai anotando, porque se Deus está falando, irmão, você não pode ficar sem anotar. É Deus que está falando, amém? Anota no celular, anota num caderno, porque nós não podemos confiar na nossa mente. É Deus que vai falar. Então, se é Deus que vai ministrar, eu preciso dar atenção, amém? Então esse texto aqui é a chave para compreendermos o que é adoração. E já nos surpreende aqui nessa passagem, irmãos, é que Jesus está revelando uma verdade profunda, e não é para uma multidão, não é para os 12,
Jesus não está revelando uma verdade profunda para uma conferência de 5.000 pessoas. Jesus está revelando algo profundo para uma mulher. Isso aqui já me deixa chocado nesse texto. Jesus está revelando algo profundo. Jesus vai explicar para essa mulher o que é adoração. Ela é samaritana. As maiores revelações de Jesus não foram para multidões, mas em pequenos encontros. Jesus revelou grandes coisas para pessoas improváveis, para pessoas que ninguém esperava nada. Você vê na Bíblia Sagrada, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos de silêncio profético. E Lucas 3 vai dizer que no ano em que o reinado pertencia a Tibério César, em que o governador era Pilatos, em que Herodes governava a Judéia, nesse ano em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a voz de Deus não foi lá para o governador, a voz de Deus não foi revelada para os sumos sacerdotes da época, a voz de Deus foi revelada para João lá no deserto. As maiores revelações de Deus não são para multidões, as maiores revelações de Deus são para pessoas improváveis. Jesus mesmo declarou em Mateus 11:25, ele fez uma oração dizendo: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou coisas aos sábios e revelou aos pequeninos. Eu lembro que minha avó sempre fazia essa oração. Graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu as coisas dos grandes, dos sábios e revelou aos pequeninos. E Jesus vai revelar algo profundo para uma mulher samaritana. Jesus falou sobre adoração. Jesus falou sobre o que agrada o coração de Deus para uma mulher. E quem é essa mulher? Estamos falando aqui de uma mulher que estava completamente distante do propósito de Deus. Quem é essa mulher? Uma mulher perdida, uma mulher vazia, uma mulher que estava longe de Deus, uma mulher que estava tentando preencher a sede da sua alma em seus relacionamentos, uma mulher ferida, uma mulher que se isolou, porque as experiências que ela teve de vida, ela teve experiências que machucaram. Então o que ela fez? Ela se isolou, ela ia buscar água na hora sexta, meio-dia, porque ela não queria ter contato com mais ninguém. As mulheres subiam pela manhã para buscar água, mas ela era uma mulher que queria viver sozinha, isolada. Ela não tinha relacionamentos saudáveis, uma mulher desconfiada de tudo, uma mulher maliciosa, porque quando Jesus chega diante dela, lá no poço, você conhece a história, Jesus se apresenta para ela e Jesus pede água para ela. E o que ela faz, toda desconfiada, grosseira, ela chega diante de Jesus e fala: como pode você, sendo um judeu, vir se comunicar comigo, mulher samaritana? Ou seja, era uma mulher que era maliciosa, era uma mulher que era grosseira, ela não tinha relacionamentos saudáveis. Qualquer pessoa que se aproximava dela, ela tinha desconfiança dessa pessoa. Então ela começa um diálogo com Jesus aqui, e nós percebemos também nesse texto que essa mulher era muito religiosa, porque ela conhecia sobre o lugar da adoração, a diferença entre o samaritano, e ela começou a debater com Jesus. Ela começou a dialogar com Jesus, dizendo que ela conhecia sobre a adoração, que ela sabia sobre a religião, sobre os samaritanos, ela sabia a diferença que tinha. Essa mulher aponta para nós, irmãos, vazios, perdidos, marcados, em busca do sentido da vida. Essa mulher aponta para nós porque muitos de nós queremos nos aproximar de Deus, mas com os óculos da religião, nós não conseguimos enxergar Jesus de fato. Por isso que essa mulher aponta para nós. Ela não tinha uma visão correta do Senhor. Ela até queria se aproximar de Deus, mas ela não conseguia enxergar o Senhor da forma correta. E essa mulher retrata nossos dias. Muitos estão se aproximando de Deus, mas estão com óculos da religião, não conseguem enxergar Jesus de fato, não conseguem compreender as verdades bíblicas. O que você sabe, o que muitos sabem de Deus é apenas o que as pessoas falam, são tradições humanas. É por isso que essa mulher, ela aponta para os nossos dias, e assim Jesus se revelou para ela. Jesus, ele mostrou para ela a sua verdadeira face. Assim como ela
sem o conhecimento da revelação de Jesus, assim somos nós, que precisamos conhecer Jesus de fato. E aqui já quero apresentar para você, se você e eu não tivermos uma revelação de quem é Jesus, nós não adoraremos o Senhor em espírito e em verdade. O que é adoração? Ela tentava adorar, mas ela não tinha uma revelação de quem é o Senhor, ela não compreendia, ela tinha os olhos da religião, ela enxergava com os olhos da religião. Aí Jesus chega diante dela e diz assim: vocês, os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí Jesus diz, a verdadeira adoração vem dos judeus, porque nós adoramos o que conhecemos. Foi isso que Jesus falou para ela. E aqui está a chave para entender o que é adoração. O que é adoração, pastor? Adoração é a resposta que damos à revelação de quem Deus é. Vou repetir de novo para você entender o que é adoração, porque falamos tanto de adoração, ministramos tanto sobre isso e muitas vezes nós não compreendemos o que é adoração. Adoração é a resposta que nós damos à revelação de quem Deus é. A palavra adoração no grego, no texto original, é a palavra proskuneo, que significa o ato de se prostrar por inteiro, o ato de se curvar. Tem a ver com uma posição completa, corpo, alma e espírito. Os irmãos estão compreendendo? Quando Davi diz nas suas orações dos salmos, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Ele está dando uma ordem para a sua alma. Todo o meu ser precisa se prostrar diante do Senhor. O que é adoração então? Adoração é a resposta, é a posição, é se prostrar diante da revelação de quem Deus é. Sem uma revelação de quem Deus é de fato, não há adoração de verdade. Sem entendermos quem é o Senhor, nós não adoraremos Ele em espírito e em verdade. A adoração que Deus procura, a adoração verdadeira, é a resposta à revelação de quem Deus é. É por isso que quando ela se encontra com Jesus, ela só olha um judeu viajante, ela não sabia com quem, de quem é que estava diante dela. Então naquele primeiro encontro, aquela mulher, ela olha para Jesus e ela trata Jesus de forma indiferente, porque para ela era só um viajante, era só um judeu que estava ali no poço para pedir água. Ela não conhecia, e sem conhecimento não tem como ter adoração. Você pode declarar isso comigo? Sem conhecimento não tem como ter adoração. Ou seja, para aquela mulher, no seu primeiro encontro ali, era só um viajante, era um judeu que estava sentado ali pedindo água. Ela não sabia quem é que estava diante dela. Contextualizando para nós, assim somos muitos de nós. Nós nos reunimos na igreja sem a revelação de quem é Jesus. Muitas vezes nós estamos na igreja e tratamos de estar na presença de Deus de forma indiferente, no automático, no algo mecânico. Nós não temos a compreensão do que é culto. Muitas vezes nós perdemos isso, nós não entendemos, aí a gente vai servindo a Deus no piloto automático. Então a gente vem para a igreja, é mais um domingo, a gente está na hora do louvor aqui, a gente não entende o que a gente está cantando, a gente não compreende a importância desse momento, então a gente trata Jesus como um judeu qualquer. Jesus está aqui, a gente fala isso nas nossas reuniões. Jesus está aqui, a gente, amém, legal, Jesus está aqui, né? Por quê? Porque não há compreensão, não há uma revelação, não há um entendimento de quem Ele é. Foi esse o primeiro contato que ela teve com Jesus, e a gente muitas vezes está agindo dessa forma, porque não há uma adoração verdadeira, uma entrega verdadeira, a se curvar, se prostrar por completo, porque não há revelação de Jesus. Nós não enxergamos Jesus, nós não temos a revelação de quem Ele é. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, quem lembra dessa passagem? 2 discípulos no caminho de Emaús, um viajante se aproximou, eles não entenderam quem era que estava ali, era um viajante,
Então, quando o viajante se aproximou, eles continuaram frustrados. Vamos para Emaús, vou desistir, decepcionado. E eles não compreenderam que era o meigo Salvador. E de repente aquele viajante começou a falar das Escrituras, começou a falar dos salmos, dos profetas, começou a falar que convinha que tudo aquilo que foi profetizado sobre o Messias deveria acontecer, e o coração deles começou a arder. Aleluia. Enquanto eu estiver pregando aqui, que o seu coração comece a arder pela revelação da palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque nós vamos terminar esse culto vibrando diante da presença do Senhor. Amém? O coração deles começou a arder. Então chegou o momento da comunhão, da mesa. Os olhos deles ainda estavam fechados, o coração deles ainda estava amargurado, decepcionados. E naquele momento da mesa, da comunhão, Jesus pegou o pão. Aleluia. E quando Jesus pegou o pão e partiu, os olhos daqueles homens se abriram. Eles enxergaram Jesus. Ah, Senhor, nós queremos te ver, Pai. Essa geração precisa enxergar Jesus. Imediatamente, qual foi a resposta que aqueles homens deram? Porque adoração é resposta. Qual foi a resposta que eles deram diante da revelação de Jesus, diante de Jesus, o Cristo glorificado? Que eles fizeram? Imediatamente eles voltaram para a posição. Sabe por que tem muitas pessoas hoje fora da posição? Porque não estão enxergando Jesus. Aleluia. Eles voltaram para Jerusalém. E essa volta para Jerusalém, essa obediência é adoração. Adoração é resposta a quem Deus é. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você precisa responder. Quanto mais entendimento você tiver da misericórdia de Deus, mais resposta nós devemos dar. E todas essas respostas é adoração. Toda resposta que damos à revelação de Jesus é adoração. E essa mulher, a mulher samaritana, quando ela chega diante de Jesus, e Jesus se revela no segundo estágio como profeta para ela. O primeiro estágio era um judeu, o segundo já é profeta. Jesus revela o oculto, Jesus revela a vida dela. Jesus coloca ali naquele encontro o que ela estava passando. Então ela começa a se admirar diante daquela palavra. E ela disse: vejo que tu és um profeta. Então ela começa a respeitar e ela diz: eu tenho uma sede. E Jesus diz: eu tenho uma água para aliviar a sua sede, mulher. E se você beber dessa água, você não terá mais sede. Traz o seu marido. Eu não tenho marido. Jesus revelou para ela: disseste bem, você teve 5 maridos, e você está com um cara agora que não é seu marido, dona. E ela fala para Jesus: vejo que tu és profeta. Então Jesus começa a revelar para ela: tá bom, agora eu vou te dar a revelação do que é adoração. Vocês, samaritanos, vocês não adoram a Deus porque vocês não conhecem a Deus. Mas chegou a hora, e agora chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração a partir de Jesus não é no lugar, não é nenhuma localização geográfica. A adoração agora é em espírito e em verdade. E ela diz para Jesus: quando o Messias chegar, então nós entenderemos todas as coisas. E naquele momento Jesus se revelou a ela, e Jesus disse: eu sou o Messias, sou eu que falo contigo. E o que ela fez? Ao ter a revelação de Jesus, não tem como não dar uma resposta. E imediatamente ela sai para a cidade gritando, declarando: eu conheci Jesus, e eu quero que vocês conhecem. Aleluia. Sem revelação de Jesus não tem verdadeira adoração, igreja.
Sem nós nos aprofundarmos em quem é Jesus, nós não poderemos adorar Jesus em espírito e em verdade. À medida que você vai se relacionando com Jesus, à medida que você vai se relacionando com a palavra, você vai entendendo quem Ele é, os seus atributos, o que Ele fez. Então nós iremos dar respostas a Ele, dizendo: uau, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, o Senhor morreu por mim na cruz, o Senhor é meu Deus, o meu Salvador. Adoração é resposta, irmãos. Quanto mais você experimentar da graça, mais adoração você vai dedicar a Ele. Quanto mais compreendermos o amor de Deus, quanto mais nós compreendermos a glória, quanto mais você experimentar um pouquinho da glória de Deus, quanto mais você entender os planos de Deus, quanto mais você compreender o propósito, a vontade de Deus, então nós iremos nos maravilhar. E o que é esse maravilha? Nós cantamos uma canção que diz assim: extasiado eu fico ao ouvir seu nome, maravilhado diante do nome de Jesus. E quando nós nos maravilhamos, essa resposta é adoração. E foi o que aquela mulher fez. Ela largou o cântaro e ela correu imediatamente gritando para a cidade. Olha a resposta que ela deu: venham experimentar a água viva. E ela entendeu o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem revelação de quem é Jesus, não responderemos. Toda a revelação que temos de Jesus precisa ser uma resposta de adoração. Veja outra passagem rapidamente, Lucas 7:36. Essa passagem vai falar sobre um jantar. Glória a Deus, nós temos tempo, ó. Essa passagem vai falar sobre um jantar que um fariseu preparou para Jesus. Simão, o fariseu. Está lá todo mundo reunido na casa. Verso 36. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou à mesa. Verso 37. Ao saber que Jesus estava na casa comendo, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ela se colocou atrás de Jesus e aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Ele disse a si mesmo: este homem, se fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Simão, tem algo a lhe dizer. Jesus está dizendo para uma igreja que representa Simão nesses dias: igreja, tenho algo a lhes dizer. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Verso 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha que revelação profunda nesse texto. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos foram perdoados por Jesus aqui? Só tem 4 mulheres aqui. Quantos foram perdoados por Jesus aqui? Todos nós fomos perdoados por Jesus. A dívida era muito alta, não tinha como pagar. Não adianta fazer boas obras, não adianta ajudar o próximo, não adianta cumprir a lei, porque se a gente tropeçar em um ponto da lei, a gente se torna culpado de todo. Então é impossível sermos salvos pelas nossas próprias obras. É por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para quê? Para pagar a nossa dívida. Ele assumiu o nosso lugar, a nossa cruz. A cruz de Barrabás não era de Jesus, era nossa. E Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós fomos muito perdoados. Ou seja, irmãos, esse entendimento do perdão deve nos levar à adoração. Agora o religioso não. O religioso, ele acha que ele consegue vencer com as suas próprias obras. Religioso acha que é o seu serviço. Ele não entendeu nada. A resposta que precisamos dar a Deus é como a resposta dessa mulher, porque ela entendeu o que Jesus fez por ela. É por isso que ela se expôs. É por isso que ela não olhou para o que pensava dela. Ela entrou naquela casa, ela não olhou para ninguém, ela só tinha um alvo: os pés de Jesus. Como é que você veio aqui para esse culto hoje, irmão? Um coração de Simão ou o coração da mulher? Como nós entramos aqui nessa noite? Porque aquele que entendeu que foi muito perdoado, esse é aquele que mais ama. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Quanto mais revelação, quanto mais você compreender quem é Jesus, mais resposta nós daremos. Quanto mais revelação, mais resposta. Quanto mais resposta, mais transformado nós seremos. E quanto mais transformados nós seremos, mais parecidos com Ele nós seremos. Tem um livro que diz que você é aquilo que você ama. Salmo 115, verso 8 diz: tornam-se semelhantes os que Salmo 115, 8, nos tornamos semelhantes com o que nós adoramos. Quanto mais você adora, mais semelhante a Jesus você será. Você é o que você ama. Quanto mais você ama, mais esse amor vai refletir quem você é. A finalidade da missão da igreja é a adoração. Por que estamos aqui hoje? Para adorar. John Piper diz que só existe missão porque não tem adoração. O objetivo final é fazer com que todo mundo venha conhecer Jesus e adorar Jesus. Esse é o objetivo da missão. Esse é o objetivo de pregar. A pregação, ela tem um propósito: revelar Jesus. Revelar, fazer Jesus conhecido. E quando nós pregamos, o resultado deve ser adoração. Ou seja, só existe missão ainda porque nem todos estão adorando ao Senhor. O que acontece quando nós adoramos? Hebreus 12, 28. Vamos entender um pouquinho o que acontece quando você começa a adorar. Hebreus 12, 28 diz assim. O escritor aos Hebreus está trazendo, explicando aqui sobre a Nova Jerusalém, sobre os céus. E olha o que ele diz. Portanto, verso 28, é isso mesmo. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Esse texto ele está falando que existe uma forma de adorar a Deus.
Portanto, se nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e assim adoremos a Deus do nosso próprio jeito. Do nosso próprio jeito? De modo aceitável, com reverência e temor. Existe uma forma de adoração que agrada a Deus. E ela está revelada nas Escrituras. A adoração precisa ser conforme o modelo de Deus. Não é qualquer adoração. Lembra de Caim e Abel? Os dois adoraram, mas Deus recebeu a adoração e não recebeu de Caim. Existe um modelo que agrada a Deus. Existe uma forma de adoração que agrada a Deus. Amém? Então, para fecharmos aqui a adoração, o que é adoração? Declare comigo: adoração é resposta à revelação de quem Jesus é. Amém? Isso é adoração. A música, ela não é necessariamente adoração, mas a música é uma ferramenta para adorarmos a Deus. Amém? O louvor, o cantar não é adoração, mas o louvor e o cantar é uma ferramenta, e é uma ferramenta importante para que possamos expressar adoração. É por isso que no culto existe louvor, existe música, existe palavras de adoração, existe entrega, existe se prostrar. Nessa noite, se vocês já perceberam que nós já nos prostramos aqui, nós nos prostramos. Você já percebeu que nós levantamos a mão aqui? Já percebeu que nós cantamos louvores aqui que falam dos atributos de Deus? Amém, irmãos? Tudo isso são manifestações onde nós expressamos adoração. Tudo isso são manifestações, são respostas que damos ao Senhor. Por isso você não pode louvar, adorar de qualquer jeito. Você não pode vir na igreja, irmãos, e achar que não, eu vou ficar sentadinho aqui, eu vou ficar de boa aqui. Não, querido. Você veio aqui para adorar. Pastor, mas eu briguei com a minha mulher. Não importa. Adoração não diz respeito a você, diz respeito a quem Ele é. Quantas vezes eu prego aqui que eu já briguei com a minha esposa? Porque nós casados, nós brigamos, amém? Pastores também. E a maioria das vezes a culpa é sempre da mulher. Brincadeira. A gente dá trabalho mesmo. Mas a gente não pode deixar de adorar porque a gente brigou. Adoração não é sentimento. Adoração não diz respeito a se eu estou sentindo bem ou não. Adoração é resposta. Eu preciso responder. Eu preciso reagir a quem Deus é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é um Deus tremendo, Ele me salvou, Ele me restaurou, a misericórdia dEle me alcança todo dia. E como é que eu vou ficar indiferente diante de um Deus tão grande e poderoso? Ah, estou doente, adore. Ah, meu salário não caiu, adore. Ah, mas meu patrão falou mal de mim essa semana, vou ficar quieto na igreja. Não, meu irmão, adore. Pai procura adoradores. Está doente? Adore. Ah, se Paulo e Silas tivessem a mesma reação que a nossa geração tem no que diz respeito às perseguições da vida, um chicote nas costas, sangrando, eles perto da meia-noite cantavam cânticos e louvores em adoração ao Senhor. Agora eu quero falar sobre a importância do louvor, porque louvor e adoração estão conectados. Essa primeira etapa aqui foi só a introdução. Agora vamos trabalhar o que é louvor. Por que nós devemos louvar na congregação? O que é louvor? A palavra louvor significa elogio. O que é louvor? Louvor é expressar de forma física. É uma expressão física. Isso é louvor. Não dá para louvar quieto, irmão. Adorar, às vezes nós adoramos em silêncio, mas louvor não. Louvor precisa se expressar. Não tem como louvar só observando. Louvor é
uma expressão física. Então eu preciso expressar. Soltar a garganta e não só a garganta. É por isso que semana passada o pastor Daniel ficou indignado aqui muitas vezes por ver muitas pessoas não louvando. Por que, irmãos, nós devemos louvar? Porque Deus deseja ser louvado. Simples assim. Só que não é qualquer louvor. Não é como um bolo, eu chegar em você e falar, eu quero um bolo. Aí você fala para mim, qualquer bolo? Não, eu quero um bolo de chocolate, cobertura, recheio, cremoso. Do mesmo jeito é o louvor. Deus quer ser louvado, mas não é de qualquer jeito. Existe um jeito específico, está revelado nas Escrituras. E o que nós devemos fazer é nos adequar à maneira que Deus deseja ser louvado. Louvar a Deus não é uma questão de que se eu estou bem ou não. Não diz respeito ao que está acontecendo comigo nessa semana, se eu estou legal ou não. Louvar a Deus é uma necessidade. Eu preciso louvar porque eu nasci para louvar. Amém? Por que precisamos louvar a Deus? Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Talvez você entrou aqui na igreja e você ainda não louvou. Eu quero te dar uma razão para você louvar, e ela está escrita aqui nesse versículo. Por que devemos louvar a Deus? Porque Ele é muito digno. Declare comigo, muito digno. O que significa isso? Deus é merecedor do nosso louvor. Essa palavra muito digno, ela significa extremamente merecedor. Essa palavra significa grande em quantidade, em um grau elevado, muita abundância. Isso significa muito digno. E a Bíblia está dizendo que Deus deseja ser louvado, e a Bíblia diz que Ele é muito digno de louvor. Ele é merecedor do louvor. Por que nós estamos aqui terça-feira, quinta-feira e domingo? Porque Deus é merecedor do nosso louvor. Porque nós começamos esse culto com canções? Porque Deus é merecedor do louvor. Não é uma questão de querer, não é uma questão de estar bem ou não. Diz respeito a Deus ser digno. Irmão, você trabalha a semana, o mês todo, e no final do mês você é merecedor do seu salário, sim ou não? É direito seu ou não? Se você bateu a meta lá, se você cumpriu todo o propósito do trabalho, você é merecedor, sim ou não? Agora, se o seu patrão chegar em você e falar, então, eu não vou dar o salário para você esse mês, o que é isso? Injustiça. Isso não é justo. Se o seu patrão não te pagar, você vai chegar nele e vai falar, falta de compromisso, viu? Falta de responsabilidade, porque eu trabalhei o mês todo, eu fiz por merecer esse salário. Como é que você não vai me pagar? Agora trazendo para o louvor. Quando você não louva a Deus, quando eu não venho para a igreja para louvar, quando eu deixo de louvar a Deus, eu estou sendo irresponsável. Eu estou agindo com falta de compromisso, porque Deus é muito merecedor do nosso louvor. Porque eu devo louvar, porque eu devo estar na igreja, porque Ele é muito digno, irmão. Ele é extremamente digno. A dignidade de Deus, ela está em um nível elevado. Se você, que é um simples comedor de feijão e arroz, você quando chega diante de uma injustiça, porque você merece, você se sente injustiçado, imagine Deus diante dessa geração, que troca estar no culto por qualquer outra coisa. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmãos? Não é uma questão de eu querer, irmãos, não estou disposto. É uma questão de falta de revelação de quem Deus é. É uma questão de entendimento que é culto. Culto é prestar, é entregar para Deus.
deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui hoje para receber bênçãos, você veio aqui para adorar. As bênçãos são consequências, porque Ele ama nos abençoar. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Você respirou hoje pela manhã quando acordou, você levantou o braço, você comeu, tem alimento na sua casa, a família que você tem, a alegria que você tem, essa disposição, tudo isso, meu irmão, são motivos, razões para você vir aqui na igreja e louvar o Senhor. Aleluia! Salmo 149, verso 1: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na assembleia do justo. Porque eu devo louvar ao Senhor? Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno que eu esteja na assembleia dos santos. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos. Por quê? Porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Porque eu louvo, porque Ele me amou. Porque eu louvo, porque o Senhor é bom. Porque eu louvo, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Porque eu louvo, porque o meu vizinho é infiel, o meu patrão é infiel, o governo é infiel, mas Deus é fiel. É por isso que eu louvo a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Isso já é motivo suficiente para você vir todo culto com um pandeiro na sacola, e na hora do louvor você começar a louvar e dizer: Deus é bom, aleluia, glória seja dada ao nome dEle. Salmo 103, verso 1: ó minha alma, bendize ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É dever nosso não se esquecer de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa. Aleluia. Ah, irmão, olha esse texto aqui. Ele perdoa. Deus é perdoador. E Ele perdoa todas as tuas iniquidades, todas as nossas iniquidades, e Ele sara. Aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus que sara todas as enfermidades. Não tem enfermidade que Deus não possa sarar, meus irmãos. Ah, mas eu estou num grau elevado de depressão. Deus sara. Ele é um Deus que cura. Ah, mas o médico me desenganou. Deus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ah, mas é muito tempo que eu tenho essa enfermidade. Não importa, irmão. Se você compreender o Deus que você está servindo, se você entender a revelação de quem é Jesus, você vai receber um toque de Deus na sua vida, porque Deus é um Deus que cura todas as nossas enfermidades. Ele é um Deus que nos coroa, que nos tira da cova e nos coroa de amor e de misericórdia. Por que devemos louvar, irmãos? E o que acontece quando louvamos? 2 Crônicas 5:11. Agora eu vou acelerar a palavra aqui. 2 Crônicas 5:11. Primeiro, por que devemos louvar? Porque Deus é digno. Segundo, o que acontece quando nós louvamos? 2 Crônicas 5:11. Na inauguração do templo, antes do templo de Salomão ser inaugurado, no momento em que os sacerdotes levitas estão levando a arca, que representa a presença de Deus, para o templo, ou seja, no ensaio, não era o culto ainda, era o ensaio. Na hora do ensaio, eles estavam levando a arca. Olha o que aconteceu. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que se achavam presentes tinham se santificado, sem observarem a ordem dos seus grupos. Verso 12: os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos, parentes, vestidos de linho, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé, ao lado oriental do altar, e juntamente com ele, 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. 120 irmãos também estavam reunidos lá no cenáculo. Nós temos mais de 120 pessoas aqui, irmãos. Quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvor precisa expressar fisicamente.
Eles louvavam para serem ouvidos. Não posso louvar para dentro, eu preciso louvar para todo mundo ouvir, irmão. Pastor, mas eu sou desafinado. Não importa, irmão. Não importa, canta. Pastor, mas a minha voz é voz de taquara rachada. Louve, irmão. O Mateus, ele quando canta para mim alguns louvores lá, ele ainda está no processo de afinação, mas eu não fico me importando com a afinação do meu filho. Eu fico feliz quando eu vejo ele louvando. Assim é o nosso Pai, Ele não está ligando se você está afinado ou não, Ele não se importa. É claro que você não vai pegar um microfone para cantar desafinado, né? Mas juntos, todos nós devemos cantar e louvar ao Senhor. Pede para ele sentar aí, o Junião. Garoto. Olha, continuando o texto aqui, olha para o pastor. Eles começaram a cantar unidos, louvando ao Senhor, dando graças. E quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram ao Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Meu Deus, meu Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo quando nós louvamos. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, uma nuvem encheu o lugar, a glória de Deus desceu, aleluia. E não foi nem na inauguração, foi no ensaio. Não foi nem em 2 Crônicas 7, depois que Salomão orou, foi no ensaio. Foi quando eles estavam transportando a arca. Eles começaram a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Nós te damos graças, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, nós damos ao Senhor glória, louvor, adoração, porque tu és soberano, tu és digno, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o criador dos céus, da terra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando você enche os seus lábios dos atributos de Deus, você começa a ser tocado pela presença de Deus. Aleluia. O que aconteceu? Uma nuvem encheu o lugar, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. Quando nós adoramos com entendimento, quando nós louvamos, a glória de Deus move o ambiente. Pastor, isso é Antigo Testamento. Quando Paulo e Silas estavam louvando, o que aconteceu em Atos 16? Um terremoto aconteceu. Quando a igreja estava reunida no cenáculo louvando, veio sobre aquele ambiente um som, veio sobre aquele lugar línguas de fogo, e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Se nós entendermos essa palavra nessa noite e começarmos a louvar, meu Deus do céu, esse bairro vai ser sacudido pela presença de Deus. Aleluia. É isso que acontece quando a igreja entende o que é louvor. O que acontece quando louvamos? Agora sim, Hebreus 12, 22. Vou acelerar, meus irmãos. Mas tendo chegado ao Monte Santo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos. Hebreus 12, 22. O escritor de Hebreus está falando sobre a Nova Jerusalém. E ele diz assim: mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados no céu, nos céus, plural, a Deus, o justo juiz, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. O que acontece quando nós começamos a louvar? Uma convergência, uma mistura, uma unidade entre o louvor que está acontecendo agora, lá no Monte Sião, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, terceiro céu, onde Paulo visitou, onde João teve a visão, a cidade do Deus vivo, Monte Sião, aleluia. Esse é o lugar da presença de Deus, a cidade do Deus vivo.
Quem está nessa cidade? Deus está nessa cidade. Quem está nessa cidade? Jesus está sentado à direita de Deus, lá no Monte Sião. Essa cidade é murada, essa cidade é uma cidade bela, cheia de beleza. A Nova Jerusalém, o terceiro céu. Quem está nessa cidade? Incontáveis números de anjos. Existem muitos anjos agora diante dessa cidade, querubins, serafins. Apocalipse 4 fala de 24 anciãos, fala de 4 seres viventes, fala de miríades celestiais. O que eles fazem? Constantemente, 24/7, 24 horas, eles estão diante do trono do Cordeiro, e eles estão declarando: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Quem está nessa cidade também? Todos os que morreram em Cristo, os justos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem está nessa cidade? Noé, Moisés, Abraão, Daniel, Elias, Jeremias. Quem está nessa cidade? Raabe. Quem está nessa cidade? Moisés. Quem está nessa cidade? Eliseu, Sadraque, Mesaque, Abednego. Quem está lá nessa cidade agora? Paulo, está lá Pedro, está lá Maria, está lá nessa cidade Lázaro. Quem está nessa cidade? João. Quem está nessa cidade? Charles Spurgeon, John Wesley, Lutero. Quem está nessa cidade? O meu avô, a minha avó, os nossos antes queridos, aqueles que morreram em Cristo. E o que eles estão fazendo agora lá? O texto diz que eles estão em uma reunião festiva. O que eles estão fazendo agora lá? Parados, dormindo? Não, diz o texto aqui, eles estão em uma reunião festiva. Existe um culto agora acontecendo nos céus. Anjos estão adorando ao Senhor, anjos estão se prostrando diante do Senhor. Existe agora no céu miríades celestiais exaltando aquele que está sentado no trono. E o que acontece quando a igreja louva? Existe uma conversão. Nós não sabemos se o céu desceu ou se a igreja subiu. Só sei que nós devemos orar e dizendo: seja feita a tua vontade na terra assim como é no céu. Deus deseja ser louvado, meus irmãos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que acontece quando nós louvamos? Salmo 149, verso 6. Pode vir aqui o ministério de louvor, que a gente vai terminar louvando. O que acontece? Salmo 149, verso 6. Altos louvores de Deus estejam nos seus lábios. Altos, declare comigo: altos louvores estejam nos seus lábios. Não dá para louvar quietinho, irmão. Tem que ser altos louvores. Amém? Aqui não é proibido louvar. Mas não é só isso que acontece. Olha o que acontece quando nós louvamos com altos louvores. Presta atenção, porque isso aqui é espiritual, é profético, é poderoso. E na sua mão esteja uma espada de 2 gumes. O que acontece quando nós louvamos? Verso 7. Para exercer vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia. O que acontece quando nós louvamos com altos louvores? Deus executa juízo. Sentenças de Deus são liberadas. Ah, meus irmãos, se nós entendermos isso, as sentenças de Deus, o juízo de Deus virá sobre este bairro. Sabe por que tem muita corrupção ainda no Brasil? Porque nós não estamos adorando da forma que Deus merece ser adorado. Porque quando nós entendemos que o louvor é uma arma
espiritual, profética, quando nós entendemos que através do louvor, Deus, Ele executa juízo, Ele libera sentenças. Talvez você está sendo injustiçado, talvez você está enfrentando tanta coisa na sua vida. Eu quero encorajar você, louve ao Senhor, porque enquanto você estiver louvando ao Senhor, Ele vai liberar, Ele vai executar juízo, Ele vai trabalhar com justiça ao seu favor. Aleluia. Isaías 42:10, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós ilhas e os vossos habitantes, o deserto e as suas cidades, levantem a voz como povoados habitados por Quedar. Alegre-se os que habitam nas rochas e clamem do topo dos montes, deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor. Verso 13, o Senhor sai como um valente, desperta o zelo como um guerreiro, clamará, fará grande ruído e se mostrará valente contra os seus inimigos. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, Ele se levanta como um valente, meus irmãos. Uma atmosfera é mudada quando nós louvamos. Quando nós louvamos, a nossa adoração se une com a adoração dos céus. Quando nós louvamos, Deus libera juízo. Quando nós louvamos, nós preparamos o ambiente para quê? Para a segunda vinda de Jesus. Como nós vamos despertar, como nós vamos apressar a segunda vinda de Jesus? Louvando com entendimento. Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem como um guerreiro, vem Senhor, vem como um valente, vem Senhor e vem aplicar a sua justiça. Aleluia. Existe aqui algumas doutrinas que são importantes nas Escrituras. Eu já falei sobre elas. A primeira é a doutrina da salvação dos nossos pecados. É a mais tratada nas Escrituras. A segunda mais tratada nas Escrituras é a doutrina da segunda vinda de Jesus. Sabe qual é a terceira doutrina mais tratada nas Escrituras? Louvor. 135 vezes aparece a palavra louve com ações de graças. 287 vezes aparece palavras cantem com música. Deus gosta de música, gente? 287 vezes. 288 vezes diz regozijai-vos na presença dEle. 288 vezes. Tocar instrumentos 387 vezes. A palavra louvor aparece 340 vezes. Música aparece 800 vezes. Danças aparece 26 vezes. Brados de júbilo aparece 65 vezes. Cantar aparece 287. Alegria 288. Adoração 228. E você ainda está de boca calada, meu? Como devemos adorar o Senhor? Salmo 150, verso 2. Louvai por seus atos poderosos. Louvai segundo a grandeza do seu poder. Como devemos louvar? No nível da grandeza do seu poder. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus. E já começar a se preparar, porque nós vamos nos unir aos céus, nós vamos nos unir aos espíritos dos justos que estão neste momento, lá na cidade do Deus vivo, no Monte Sião, e nós vamos entoar louvores ao Senhor, nós vamos nos unir às estrelas, nós vamos nos unir à criação, porque a criação proclama a glória do Senhor. Celebrai ao Senhor com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, clamai, regozijai-vos e cantai louvores. Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam, batam palmas os rios estão batendo palma, e você não quer aplaudir Jesus? Eu não mereço, mas Ele merece. Salmo 66, verso 8. Povos, bendizei o nome do Senhor e fazei ouvir o som do seu louvor. Eu encerro agora
falando sobre as 7 expressões da palavra louvor no hebraico. Se você pegar o dicionário Strong, você vai ver todas as palavras louvor. No português é louvor, mas no hebraico cada uma tem um significado. E eu vou falar aqui o que significa as 7 expressões da palavra louvor, e você vai entender por que nós fazemos o que fazemos aqui. A primeira palavra é a palavra toldar, que significa louvor de gratidão, ação de graças, levantar as mãos para agradecer. Esse é o louvor toldar, levantar as mãos para agradecer, ações de graça, amém? Louvor com sacrifício de gratidão, Salmo 50 verso 23, aquele que oferece sacrifício de ações de graça, me glorifica e me mostrarei a salvação de Deus aos que atentam para os seus atos. Louve a Deus com ações de graça, irmãos. Levantar as mãos é bíblico, amém? Você não levanta a mão porque o pastor pediu para você levantar a mão, porque é bíblico. Você precisa louvar a Deus levantando as suas mãos. Outra palavra, a palavra iadar, que significa louvor com reverência, louvor com rendição. O significado é como uma criança pedindo para o pai: pai, eu quero ir para os seus braços. Pai, eu quero ir para os seus braços. É você levantar as mãos como se você estivesse indo para os braços do Pai. Esse é o louvor iadar. Existe a expressão zamar, que significa louvar com instrumentos e produzir melodias. Meu Deus, não é só barulho, irmãos, é adoração. Músicos proféticos, que Deus levante aqui músicos proféticos. Cada toque do instrumento, o ambiente vai ser tocado, a glória de Deus vai ser derramada sobre as nossas vidas. Quando Eliseu precisava profetizar, ele diz: chame-me um tangedor. E o tangedor começou a tocar, e a palavra profética foi liberada, aleluia. O Luca não está fazendo fundinho musical, o Luca está profetizando, o Ian está profetizando, o Beto está profetizando, o Rodrigo está profetizando. Deus, Ele ordena que nós louvemos Ele com instrumentos. Salmo 144 verso 9: ó Deus, cantarei a Ti um cântico novo com harpa e com instrumentos de 10 cordas, eu cantarei louvores, amar. Salmo 150 verso 3: louvai ao Senhor com som de trombeta, com saltérios e harpas, zamar. Louvai ao Senhor com danças, com tamborins. Essas meninas não estão dançando como se estivesse no Faustão, elas estão louvando e adorando, exaltando o nome do Senhor. A palavra baraque, a quarta expressão para louvor, significa ajoelhar-se, se humilhar, ato de se prostrar. A palavra sabá, essa aqui eu gosto. O significado da expressão sabá é grito de louvor, júbilo. Salmo 100 verso 1: celebrai com júbilo. O que é júbilo? Grito. Grito, irmão. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia! Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com sabá, com gritos, com cânticos. Deus ama o grito da igreja. Salmo 63 verso 3: meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor que a vida. A palavra aqui é a palavra shabá, gritos. Os meus lábios te louvarão com gritos, porque o teu amor é melhor que a vida. Assim eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Você pode levantar as suas mãos nessa hora e adorar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh glória, aleluia, Espírito Santo. A sexta palavra para louvor é a palavra terrilá, e essa eu gosto, porque ela significa cântico espontâneo. O que é isso? É um cântico novo, um cântico do coração.
Todo mundo pode compor uma canção para Deus aqui. Todo mundo. Pastor, eu não sei compor. Cante o seu coração, irmão. Cante o que está dentro de você, Ele quer ouvir. Salmo 40, verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E muitos verão isso, e confiarão no Senhor. Cântico novo. Você pode expressar um cântico novo ao Senhor nessa hora. Expresse um cântico novo. Diga aquilo que está dentro de você. Isso. Ele ama isso. Ele ama um cântico do coração. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. O Senhor me tirou do pecado. O Senhor me libertou. O Senhor me tirou de um poço de trevas e me colocou no seu reino de amor, Senhor. Por isso eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Senhor. O Senhor não desistiu de mim. 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 Eu estava condenado, mas o Senhor foi lá e me pegou em seus braços. Te adoro pela minha família, Senhor. Eu te adoro pela minha família, Senhor. Expresse a Deus cânticos espontâneos. Tenha isso como hábito na sua vida. Fique no carro, levante a sua voz e diga: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Salmo 22, 3: contudo tu és santo e estás entronizado sobre os louvores do seu povo. Cânticos espontâneos, cânticos do coração. O que acontece quando nós expressamos a Deus cânticos espontâneos? Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, e sempre dando graças por tudo que Deus é, em nome do Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Responda ao Senhor nessa noite. A história diz que quando Policarpo foi discípulo de João, a história diz que ele era um dos pais da igreja. Quando os mártires estavam morrendo na arena pelos leões, sendo devorados pelos leões, diz a palavra que eles cantavam, diz a história que eles cantavam cânticos novos ao Senhor. Era um cântico misturado com medo, mas um cântico de confiança. E a história diz que as pessoas que estavam nas arquibancadas, elas tremiam, elas eram tocadas pelo louvor dos primeiros cristãos. Aleluia. A última palavra é a palavra halal. Declare comigo: halal. O que significa essa palavra? Essa aqui é a mais. Ela significa agir como um louco. Ela significa agir com uma explosão de entusiasmo. Ela significa ficar como aquele que está sonhando. A raiz da palavra significa celebrar. A raiz da palavra significa ficar fascinado, maravilhado. Fala de paixão. É o que aquela mulher fez quando ela entrou na casa de Simão. Um louvor, uma explosão de entusiasmo, paixão, fascinação, obsessão, desejo pela presença de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, e aqui eu encerro, das 340 vezes na Bíblia que fala de louvor, 80% é a expressão halal. 80% é a expressão halal. Louvar com entusiasmo, explosão de entusiasmo. Só para você entender mais ou menos o que é isso, pastores,
Pensa no seu time de futebol na final, empatado, jogo, 45 minutos para encerrar. Não, 45 minutos já nos acréscimos ali, empatado. De repente vem, o goleiro joga a bola lá para o meio de campo, alguém matou no peito, tocou para um, tocou para outro, e todo mundo apavorado. De repente uma bola é lançada na área, e o artilheiro vai e dá a cabeceada para o gol. Nos 45 minutos, o que acontece no estádio? Uma explosão de entusiasmo, irmão. O Brasil vai para a Copa do Mundo em novembro, e eu acredito que o Brasil vai ganhar. Quem acredita que o Brasil vai ganhar? O que você faz quando você está torcendo? Entusiasmo. 80% do louvor na Bíblia, Jesus quer que seja com entusiasmo. O Salmo 150, o último salmo da Bíblia, ele termina dizendo o seguinte: todas as expressões aqui no texto original é a palavra halal, e eu vou trocar aqui a palavra para você entender um pouquinho do que significa o que Deus espera de nós. Diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus com entusiasmo, com uma explosão de entusiasmo. Louvai o Senhor no firmamento do seu poder. Louvai a Deus de uma forma fascinada. Se maravilhe diante dele, segundo a excelência da sua grandeza. Louvai ao Senhor com som de trombeta. Expresse a Deus um louvor extravagante. Louvai ao Senhor com danças, com tamborins. Louvai com instrumento de cordas. Louvai ao Senhor com flautas. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros. Louvai ao Senhor todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Declare comigo assim: só para te adorar. Aleluia. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, estamos. Vamos fazer mais rápido. Mais rápido, Lucas. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Reunir. Pode acender as luzes da igreja. Contemplamos tua face e rendemos. Pode liberar as crianças. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa
o véu que separava, e o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, pra te adorar e fazer teu nome, grande, e te dar o louvor, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, não há Deus maior. Aleluia, aleluia, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, tão grande como nosso Deus, nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra. Não tenha medo de perder a voz, grite, declare: criou o sol e as estrelas, o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor, para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, pra te adorar, vamos lá, pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci, ó Rei, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. meu prazer é Meu viver prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. onde flui o amor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aleluia. Vamos encerrar assim, ó. Vem, Senhor, encher esse lugar. Aleluia. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, Senhor. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça
Solta a sua voz. Vem e abraça-me. Vem me abraça-me. Vem me abraça-me. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só pra te encontrar. Agora eu quero ver se a igreja entendeu a palavra. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de pular, dá vontade de correr. Corre, 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 corre. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti. Ô glória! Salmo 150, hein? Diante de ti. Vamos declarar mais uma vez. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Senhor, enche este lugar. Cadê você? Tá bonito, hein? Senhor, enche este lugar. Com tua glória. 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 Fala-me, Senhor, eu quero te ouvir. Fala-me. Quero te ouvir. Você filma, Oh, tá? aleluia. Só segurar, vou. Toca-me. Eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem e abraça-me. Vem me abraça-me. Vem me abraça-me. Quando é que eu tenho que adorar o Senhor? Quando? Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Aleluia. Conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença. Dá vontade de pular. Por aí, irmão. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Diante de ti. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Diante de ti. Segura. Tem umas 3 pessoas aí que não deu um pulinho até agora. Vou dar mais uma chance pra você. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Diante de ti. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Diante de ti. Diante de ti. Diante de ti. Bem forte. Todo assobio é pra ele, amém? Quando você entrar na igreja agora, isso não é bagunça, isso é celebração. Ele é digno, amém? De todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Aleluia. Eu vou encerrar agora. As crianças já desceu? Tá todo mundo aí? Como é que nós vamos vencer as nossas guerras? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
Vai trabalhar assim, amém, irmão? Assim que eu luto minhas guerras. Que Deus venha liberar sentenças de juízo. Assim que eu luto minhas guerras. Que você seja curado nessa hora em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Que o Espírito Santo possa tocar lá na sua casa agora em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Que Deus venha trazer salvação na sua casa. Que Deus venha salvar seus parentes. Minhas guerras. Que as maldições sejam quebradas agora em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Que essa tribulação que está te cercando durante anos seja desfeito nessa hora em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui portas abertas em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras. Deus está enviando sentenças de juízo. Assim que eu luto minhas guerras. O nosso general é Cristo. Ele nunca perde uma batalha. Ele nunca perde uma batalha. Receba a cura de Deus agora. Receba a cura de Deus agora. Receba a alegria do Espírito Santo na sua vida agora em nome de Jesus. Aleluia. Bom, Deus está liberando anjos. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Deus está liberando anjos para trabalhar em seu favor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Parece Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Levante sua mão, vamos agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Essas crianças aqui são filhas de quem? Cadê os pais delas? Não tem nenhum pai delas aqui? Não pode bagunçar na igreja não, hein, gente? Amém? Levanta sua mão. Alegria, júbilo não é bagunça, amém? Amém, gente? Feche seus olhos aí neste momento. Oh, Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa direção. Obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Deus, eu sei, Senhor, nós estamos em um bairro tão carente. E eu tenho certeza, Senhor, que cada dia que nós nos posicionarmos aqui, Senhor, o Senhor liberará sentenças de juízo. Sabemos, ó Deus, de toda a guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Ó Deus amado, os problemas com as drogas, quantos bares estão abertos, Senhor. As casas, Senhor, onde são exaltados Satanás, ó Deus, nessa rua. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós nos posicionarmos, quando nós entendermos que nós nascemos para Te louvar, Senhor, e toda vez que nós louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração, algo poderoso vai acontecer neste lugar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós vamos para os nossos lares, Senhor, debaixo dessa palavra, e nós iremos continuar Te louvando durante toda essa semana, Senhor. Nós iremos continuar adorando ao Senhor com as nossas vidas, porque nós nascemos para a glória e honra do Teu santo nome. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos hoje para sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.